Bom dia, boa tarde, boa noite. O horário que você estiver assistindo, o horário onde você estiver assistindo ou escutando o podcast MVP, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui. Agora, hoje é um episódio super especial, porque o Diogo Garcia, tudo bem, Diogo? Tudo bem, Gustavo. Que tá aqui. Ele é o fundador da Confraria do Empreendedor. Eu tenho uma dívida, um agradecimento a fazer ao Diogo, porque logo depois que eu montei o Startups, pouco depois que eu montei o Startups, não sei como esse sujeito me achou, me trouxe para dentro da casa dele, né, me deu guarida e ajudou muito o Startups desde o princípio. Então, eu já começo aqui fazendo um agradecimento, Diogo, por ter me incluído no Olimpo do empreendedorismo brasileiro. Poxa, meu amigo, eu que agradeço a você. Acho que o startups.com.br tem muita relevância no ecossistema e é por isso, a gente quer estar com pessoas que, de fato, eu sempre falo pessoas, eu nunca falo marcas, pessoas relevantes. E você tem feito um trabalho extraordinário que é reconhecido pelo ecossistema, isso que é mais importante. Então não é o Gustavo falando pelo Gustavo, o startups.com.br falando pelo startups.com.br. É uma honra ser colunista. Exatamente, colunista. Colunista de vocês. Verdade. Eu até esqueci de falar. E, cara, não é à toa, né? Esse encontro, eu acho que estamos aqui em prol do ecossistema, cada um na sua caixinha, mas eu acho que essa troca é muito bacana. E é isso, eu quero agradecer aí pelo convite, porque eu sei que só passou fera aqui no... Passaram muitas mais, então exato, tá então nessa. a responsa é grande e boa. Aí, vamos lá, vamos... Não, é legal até pra começar, quer dizer, então eu peguei a palestra que você fez lá, aquele TEDx que você fez lá na Bahia, em casa, né, que você fez baiano. Baianíssimo. Que você se define como um conectólogo. Que porra é essa de conectólogo, cara? Cara, tanta piada que eu já recebi, meme. Na verdade, a gente tava... Peraí, falando de meme, o melhor meme é o Diogo Garcia, que é a cara do Rodrigo Faro. E tem um meme dele, assim, cara, que você não sabe se é o Rodrigo Faro ou se é o Diogo Garcia. Rodrigo, você parece comigo, fala a verdade, né, meu amigo? Enfim, só com parênteses do Rodrigo, meme. você parece comigo, né, meu amigo? Não, mas é engraçado esses memes que a gente tem. E o Conectólogo, ele surgiu... além do que você falou da confraria, eu sou, né, sócio da KPMG, sócio-diretor, né, lidero os programas de startups e também sou agenciado pela Casé Fala, né, que palestras, mentorias, enfim. E a gente teve uma época que eu criei um podcast que eu queria falar sobre o poder das conexões. Tá. É uma coisa que está muito presente na minha vida. Desde, sabe aquele cara líder de classe, que legal. Que faz parte do CA, Grêmio, eu sempre me envolvi com isso. Tá. E eu sempre acreditei muito no poder dessas conexões, porque se eu tô aqui hoje com você, né? Se eu tô aqui nesse espaço, isso foi fruto de uma série de conexões. Sim. Né? Com o dono do estúdio aqui, o Marco Lagoa, que cedeu, né? Verdade. Né? Agradecimento aqui, o Exato, Marco Lagoa e todo o time também do estúdio. Você também me conectei. Então, o Marco, que é sócio do Guido Orlando, que é um jornalista clássico também, pô. A gente já se trombou muito nas fronteiras aí do jornalismo. Obrigado, Guido. Então, conexões de novo. Né? Exato. E aí, eu queria fazer um podcast para falar sobre conexões. Legal. Principalmente aquelas pessoas que vieram, por exemplo, de lugares mais periféricos e conseguiram chegar no Barack Obama, né, por exemplo. E aí eu tava pensando qual seria o nome e tal, e eu conversei muito com um amigo meu chamado Paulo Rogério, que é o líder do Vale do Dedê lá em Salvador. Legal. Ele falou assim: Diogo, você é um conectólogo. Eu falei, cara, gostei desse negócio, conectólogo. Achei legal. E aí criei um podcast de conectólogo e me vi como conectólogo. E o meu conceito de conectólogo, obrigado, é que as pessoas elas veem networking e conexões como algo primeiro que banalizou-se, né? O termo networking, que eu vou no evento, vou tomar um café, vou trocar cartão, né? Sim, desde a época que você sabe que eu sou especialista em vendas e eu sempre disse, não existe café sem pauta, não existe almoço sem pauta, e você sempre tem que entender o quão relevante você é para o teu interlocutor, né? Então, não basta você marcar um café com alguém que é o seu potencial comprador se você não tem nada a acrescentar,
né? Então, a conectologia, eu acho que ela vem em função disso, que é a importância de se conectar, ainda mais quando a gente fala de ecossistemas e de comunidades. Você sabe que até a própria história do Vale do Silício começou em função da conectividade, que eles chamam. E eu vejo que no país como o Brasil, o ecossistema precisa se ajudar, ele precisa se conectar, né? Investidores, incubadoras, empreendedores, enfim. Então a conectologia para mim ela é a arte de se conectar com um propósito, né? Então pessoas que têm o mesmo objetivo ou pessoas que têm objetivos complementares se conectam, né? Com agendas relevantes, né? Legal. Então não é aquela coisa de falar assim, Brigato, você é tipo aquela festa, né? Aquela festa, o churrasco do domingo que você tem amigos diferentes, você fala, tava até comentando esse final de semana, Gustavo, eu queria te apresentar meu amigo João, ele gosta de, sei lá, de tênis. Aí você força uma conexão, né? E às vezes as pessoas não têm aquela afinidade. Então você tem que entender de fato o que é que conecta uma pessoa a outra. Legal. E eu tive muito cuidado, principalmente com relação à Confra, porque cada um tem um interesse ali, a gente tem players diferentes. Sim. Então a conectologia ela vem em função disso, né? Você conectar as pessoas certas para falar dos temas certos, serem relevantes, enfim. E gerar uma relação de longo prazo, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu quero fazer uma conexão, o cara vai ali, apresenta, e aí? Né? E como é que segue, como é que segue? Então eu me considero um conectólogo em função disso, porque é algo que é da minha essência mesmo, desde a minha infância em Salvador, né? Foi algo que eu sempre gostei de agregar, de juntar grupos, enfim, Legal. Tribos. E eu acho que para o que a gente faz, o ecossistema, acho que isso é muito importante. Então, por isso que eu sempre me coloco à disposição, além de todos esses outros chapéus que você trouxe, mas eu acho que a questão do conectólogo é algo que eu me reconheci. Mas como ser um bom conectólogo, né? Que você até citou um pouquinho. Porra, hoje até de informação, né? Até pelo lado dos startups aqui, a gente vive um mundo de excesso de informação. Você tem LinkedIn, você tem WhatsApp, e-mail, várias ferramentas de contato com as pessoas e todo mundo querendo se conectar ou querendo, né, falar com todo mundo e tirar alguma coisa, né, vender, fazer alguma coisa com outras pessoas, né? Como é que você se destaca nesse mundo de excesso de conexões, de excesso de informação? Eu acho que a gente vive nesse mundo e isso tende a aumentar, né? Porque as informações, o conhecimento eles estão cada vez mais disponíveis. E o que eu reforço é a tese do seguinte: quem é o seu interlocutor, né? Eu sempre digo isso, não é sobre o selo. A gente estava falando aqui antes do podcast, não é o startups.com.br, é o Gustavo Brigato. O que é interessante para o Gustavo Brigato? Como é que eu posso me conectar com ele? Qual é o estilo dele? Como ele se comporta? Como ele gosta de se comunicar? São coisas muito simples, mas que fazem muita diferença. Às vezes você se conecta com a pessoa, obviamente você tem que trazer algo relevante, então não é porque eu estudei o website da tua empresa que eu vou ter algo relevante para contar para você ou para trocar com você. Então eu acho que é um mix, né? Eu acho que você tem que ter algo que seja relevante para aquela pessoa e isso demanda uma energia de você estudar, de você se preparar a entender como é que aquela pessoa funciona, né? Porque Legal. A gente é bombardeado. Eu sou bombardeado todos os dias com 1001 mensagens. Você também, todo mundo, né? Então, como é que eu me torno relevante aos olhos de quem me vê e de uma forma que não seja invasiva, de uma forma que não seja chata, isso aí. né? De uma forma que não seja insistente, né? Eu acho que cada um tem as suas prioridades e não tem nenhum problema de você ser um conectólogo e de repente a pessoa não querer conversar com você. Já aconteceu várias vezes. A pessoa falar, não me interessa. Então você já teve portas fechadas. Você não é o conectólogo com 100% muito, meu amigo. Aproveitamento. Muito. Aliás, uma das competências do conectólogo é ser cara de pau. Então, assim como eu cheguei... eu sempre conto essas histórias, né? Eu consegui chegar a CEOs de grandes empresas e sentar à mesa com eles para discutir temas e zero contato, zero referral, ou seja, alguém que me apresentasse. Eu tive que ser muito relevante para aquele cara. Assim como houve já situações que a pessoa falou, olha, Diogo, nesse momento eu não tenho interesse em falar essa pauta e tá tudo bem.
Né? E tá tudo bem. Isso que é legal. Acho que a dor do... Acho que, cara, de forma geral, as pessoas estão muito ansiosas e mimadas hoje em dia, né? Então, esse tá tudo bem é uma coisa... tá difícil, né? As pessoas entenderem. Não, mas por que não? Por que não? Por que não? A pessoa não tá na agenda daquela pessoa. Exato, não é o meu momento, né? Não é o teu momento. E assim, a gente tem que aprender a dizer não, e acho que a gente tem dificuldade, o brasileiro, o latino... Você vê outras culturas, né? Não estou subestimando, até porque a gente dá aula, né? De como se relacionar, de como se conectar. Eu acho que o brasileiro ele dá aula sobre isso. Mas a gente também tem que entender a gente tem que entender o seguinte: eu sou vendedor. Meu tempo e minha energia tem que ser otimizados. Então, o tempo e a energia do outro também vai ser, né? Ele tem que ser respeitado. Então, se você não consegue, nesse momento, ser relevante para aquela pessoa, tá tudo bem. Vamos partir para outra e sem frustrações. Porque é isso. Hoje pode ser que não seja, amanhã pode ser que sim, enfim. Então, eu acho que é um mix de cara de pau, eu acho que é um mix também de bom senso, né? Porque você tem que saber o como relevante você é. E também eu acho que o networking, ele tem que ser algo muito estratégico, né? Você tem que saber usar esse networking a seu favor e saber na hora certa, né? E saber quais são as pessoas. Então eu vejo muitos vendedores, né, que eu acho que é um dos maiores erros, conversando com pessoas que não vão decidir nada. Você está tomando o tempo da pessoa e tá gastando o seu tempo. Né? Então, quem é que decide de fato, né, se você tem uma proposta? Quem é que decide se aquela pauta ou aquele assunto vai ser relevante para a empresa, né? Você tem que ver quem são os decisores. Então, acho que isso também faz parte aí do pacote em ser um bom conectólogo. Você usa... Você vai na sua cabeça mesmo ou você usa ferramentas? Você tem sistemas para ser um bom conectólogo? O pessoal da Confra, os CMs, eles dizem que eu tenho um CRM ambulante na cabeça. Cara, a minha memória é muito boa e é impressionante, assim, que eu sou capaz... Assim, eu tenho vários defeitos, sabe? Tipo, esqueço algumas coisas, enfim. Mas com relação a essa questão das agendas, a minha memória é muito boa. Obviamente eu uso CRM, né? Eu uso as minhas ferramentas lá para lembrar. Então, se eu tiver que falar com você daqui a 6 meses, pode ter certeza que o seu telefone vai tocar, porque eu tenho lá no meu Outlook salvo, falar com obrigado. Uhum. E todas as pessoas que trabalham comigo sabem desse estilo. E, cara, é muita coisa da minha lembrança. Eu acho que um conectólogo, um vendedor, ele tem que saber... Nada mais desagradável de se chegar num lugar e não saber o nome da pessoa. Então eu tenho técnica, eu gravo nome e sobrenome. Eu nunca vou esquecer seu nome, para mim é Gustavo Brigato. Para mim, Gustavo Brigato é um nome só. Então, uma técnica que eu uso é gravar o sobrenome. Okay. E às vezes, quando eu me refiro às pessoas, é até engraçado, porque eu falo nome e sobrenome. E as pessoas falam, meu sobrenome, eu falei, é minha técnica. Para ocupar um espaço só, você grava como uma coisa só. Exato. Interessante. E eu uso vários ferramentas. Por exemplo, o meu WhatsApp, se você olhar, você fala assim, ele é todo etiquetado. Cara, quem não usa o WhatsApp Business, essa é uma funcionalidade legal, né? Que eu descobri recentemente. Você coloca as etiquetas ali. Isso. Não é muito profundo, mas pelo menos você já consegue dar uma organizada. Cara, como o brasileiro usa muito WhatsApp, e eu recebo muito WhatsApp, muitas mensagens, e o meu público também usa muito essa ferramenta, então eu etiqueto, eu tenho etiquetas do tipo imprensa, eu tenho startups que participam do programa, eu tenho pessoal, eu tenho etiqueta de assuntos familiares, eu tenho uma etiqueta que é a seguinte: eu te mandei uma mensagem, você não respondeu, eu coloco na minha etiqueta, aguardando o retorno. Assim, eu tenho que botar essa. Aguardando, porque a gente às vezes pede alguma coisa e esquece que pediu. Então eu coloco aguardando o retorno, assim como também prioridades pessoais e profissionais. Eu pino. Minha esposa, ela tá pinada pra não esquecer dela. E aí, quando tem alguma prioridade do dia, eu pino também essas prioridades, porque aí eu não esqueço. Então, assim, eu uso essas ferramentas para ajudar no meu dia a dia, porque o nosso dia a dia é um dia muito doido, é cheio de toda hora prioridade, é urgente, é importante. Tudo, né? Tudo que entra... Tudo. Então, assim, para ser um bom conectólogo, você tem que se organizar o seu CRM, os seus contatos, saber quem é quem. E outra coisa, as pessoas, elas não são
das empresas. Isso eu sempre digo. Elas não pertencem, elas não são propriedade das empresas. Embora o Gustavo seja founder do startups.com.br, ele não é. Ah, sim. Então, claro. uma coisa que eu sempre... e aí tem um LinkedIn também, que tem uma função do Sales Navigator que você cria. Só dando dica aqui pra vocês. LinkedIn, tudo bem? A gente tá aceitando patrocínio. Então, tem ferramentas que você consegue flagar e você sabe todos os movimentos que a pessoa tá fazendo. Então, eu sei tudo que tá acontecendo com os meus clientes. Se eles mudaram de cargo, se eles mudaram de empresa, né? Tá. Então, eu tenho você consegue fazer o alerta para isso, até o Google também você consegue fazer. Então, é importante você entender também que os contatos, eles não são fixos, né? As pessoas mudam são de posições. Fluidos ali, né? Exato. Então, é importante também você estar antenado, né? Com relação a isso, porque mostra que você está acompanhando. Pô, Gustavo, que legal que agora você faz parte do tal grupo, que Startups.com comprou todas as mídias tradicionais do Brasil. E tudo Porra, mais. você tá dando spoiler. Grande spoiler. Startups.com.br vai comprar todos os portais de startups do Brasil. Nada a comentar. Não confirmo nem nego. Nada a comentar. Mas então dá pra virar aquele cara, não, eu sou muito tímido, eu não sei fazer isso. Dá pra virar, qualquer um pode virar um conectólogo? Dá sim, isso é uma dúvida que normalmente quando eu dou aula ou mentoria, as pessoas falam assim, Diogo, mas eu sou mais tímido. Isso, exatamente. Eu não consigo me organizar, eu esqueço, eu não sei guardar nome. Eu não sei abordar a pessoa, eu acho chato e tal. O que eu sempre digo que é algo do vendedor, que nós somos vendedores o tempo inteiro. O tempo inteiro, né, bicho? Isso, aliás, aproveitando esse gancho, assim, eu como repórter... Você falou um negócio que eu sempre falo mesmo. Eu estou o fundador do Startups, mas eu sou repórter, cara. Eu sou jornalista de formação e tal, e eu sou repórter. Eu tenho sangue de repórter, eu gosto de ir lá apurar, né, e tal. Sim. E uma coisa que eu aprendi e eu achava que não dava é vendas, assim. Ou aprender a ser um vendedor, ou, né, falar, cara, eu estou vendendo. Né? Isso eu incorporei. Exato. A gente vende o tempo inteiro, né? Vende o tempo inteiro, desde o início do seu dia, quando você conversa lá com sua esposa, com seu marido, com sua família, com as pessoas, com o teu time de trabalho, que você diz, olha, primeiro vamos fazer isso, depois vamos fazer isso. Isso é uma venda, né? Organizar um workflow de trabalho, ou você, de fato, vai para uma reunião onde você vai apresentar um projeto. Os startupeiros, eu agora tô nessa pegada de ajudar os startupeiros a pitch training também. Então, tudo é uma venda, né? Você tá vendendo para investidor e tudo mais. Então, a gente acha que a gente não vende, mas a gente vende o tempo inteiro, intuitivamente. Não, e vender para si mesmo também, né? Vender para si mesmo, exatamente. Devo fazer um negócio, você tem que se convencer a fazer, né? Ou não fazer. Então, assim, a nossa vida, o dia inteiro, a gente está negociando. São micro negociações com as pessoas com quem você convive, com seus times. No momento que você vai lá e fala, posso vir aqui depois e tal. É negociação, isso é venda. Agora, quando você fala, por exemplo, eu já ouvi muito, Diogo, eu não tenho perfil para vender, né? Eu não me vejo vendendo. Porque a gente tem uma visão estereotipada do vendedor, e aí eu vou revelar a minha idade, da enciclopédia Barça, né? Ou daquelas vendas de porta em porta, que você acha que o cara é super chato, né? Que tá insistindo e tudo mais, né? Mala, né? O que você compra por insistência e não por convencimento. Exato. Né? E aí, a gente tem que entender que vendas, assim como outras áreas de atuação, como marketing, como finanças, enfim, existem ferramentas, existe técnica. Eu estudei tudo isso, porque eu nunca me via como vendedor. Eu falava, nossa, vendas é algo de quem não deu certo em nada e vai vender. Né? Mas para vender você precisa se estudar, você precisa se especializar. Fiz curso lá fora, fiz curso aqui no Brasil, e obviamente nada melhor do que a jornada do vendedor. Então é algo que obviamente intuitivamente a gente faz, mas a gente tem as ferramentas, a gente tem metodologia, tem vários colegas nossos que trazem isso, que são referência. E uma coisa que eu digo é o seguinte, com essa coisa do tímido, do expansivo, a gente tem que entender, assim, tem que ficar muito claro. Se eu sou muito expansivo, por exemplo, e você é uma pessoa extremamente tímida e você vai comprar de mim, cara, não vai dar match. Não vai dar. Entendeu? Porque eu tenho um estilo e você tem outro. E o grande segredo do vendedor é a versatilidade. É saber o seguinte, como eu funciono,
e como é que o Gustavo funciona. Para que a gente possa se conectar. Encontrar o meio do caminho. Encontrar o meio do caminho. Por quê? Porque a venda, uma vez que você... vou dar um exemplo, né? Uma vez que você cota um serviço, tá? E você me chama João, chama Maria. Legal. E aí as 3 propostas, elas são idênticas, tecnicamente atendem o que você quer, mas no final do dia a escolha ela é emocional. Já existem inúmeras pesquisas e eu posso comprovar isso até no meu dia a dia. A escolha é emocional. E essa escolha emocional passa por diversas questões, desde a forma como você trata, se apresenta, elementos, né, que não são tão racionais, e o estilo de como o outro se comporta. Então, se você é uma pessoa mais direta ao ponto e eu sou um cara extremamente falante, que não vou direto ao ponto, isso te incomoda. Já. Exatamente. Ou se você é uma pessoa extremamente analítica e eu sou muito direto ao ponto, pô, vai ficar um gap. Você vai dizer, putz, o cara veio aqui e não me explicou os detalhes da proposta, não me explicou, tal. Então, eu costumo dizer, a venda ela é B2B, né, que é o que eu trabalho, entre empresas, mas no final do dia a venda é entre pessoas, entre CPFs. E aí, o que é mais interessante, quando você tem, por exemplo, uma pessoa mais tímida, ela pode se conectar com pessoas que têm um perfil mais low profile, tá bom. Mais low profile, mais analítico. E analítico é o melhor match, porque vocês vão ver ali tudo, né? São 2 analíticos conversando. Então, no fato de você ser uma pessoa mais introspectiva, e aí não faz de você um péssimo vendedor. Agora, você tem que tentar. Você tem que se mostrar. Você tem que demonstrar que você quer, de fato, resolver o problema do cliente. Não adianta também dizer, eu sou vendedor e eu quero que a venda faça por si só. Então, não adianta como, né? Só o produto, só o produto negócio, vende, product led. Isso, você bem sabe do mundo startupeiro, às vezes o fundador ele acha que o produto dele é sensacional, que vai revolucionar o mercado, e ele faz esse pitch para os investidores, mas aí na hora das vendas, e aí? Né? Como é que você vai vender para uma empresa? Como é que você vai se conectar com o teu potencial comprador? Então, eu diria que sem venda não tem negócio. Você pode ter o melhor produto, ter as melhores pessoas, mas se você não sabe vender, meu amigo, você está fora do jogo. E isso vale desde do perfil, vamos dizer, mais introspectivo, que você fala, até o perfil mais extrovertido. Até porque o perfil muito expansivo, às vezes, pode atrapalhar. Também atrapalha, né? Você fala, nossa, cara chato, né? Ele perdido, insiste, né, e tudo mais. Então, existe até uma metodologia que eu uso, que é o social, o Tracom, né, que ele categoriza os perfis e aí ele traz exatamente o que cada um gosta e o que não gosta. Por exemplo, você pegar um cara que é muito direto ao ponto e você começar a falar muitos detalhes, ele vai ficar, né, ou um cara muito analítico e você viu muito toque, a gente, né, abraçar, tudo mais, é uma coisa que afasta, né? Já a pessoa que é mais amistosa, ela adora quebrar o gelo, tomar um café, perguntar como é que foi o final de semana, se o seu time ganhou ou perdeu, enfim. O expressivo também é uma pessoa extremamente criativa, né? Que gosta de que você traga ideias. Então você tem que entender, não é uma leitura fácil, né? Eu que já estou nessa jornada, em 3 minutos eu já consigo bater o olho, identificar. Já identifico. Inclusive em algumas reuniões eu já consegui mudar o rumo da reunião em função disso, mas eu acho que é algo também que se aprende na prática. E não há esse ponto de dizer, não sei vender. Porque você, até para pedir uma promoção, você tem que se vender. Boa. Agora, falando um pouquinho, uma coisa que você já trouxe, que também é uma área sua aí, quer dizer, que na Confra isso é comunidade, a gente falou de ecossistema, né? E a gente fala muito, né? Mundo de startup, a gente fala muito disso, de ecossistema, de criação de comunidades. Até aqui no Startups também adotei isso de, né? Eu não quero ter só leitores, a gente quer ter uma comunidade, que o Startups faz parte do mercado, né? Eu não sou só um veículo de comunicação, um medium, né? Um meio termo ali entre a notícia e entre os acontecimentos, leitores e empresas. Cara, também isso ficou meio, voltando à história, isso também tá meio banalizado, não tá não? Todo mundo, não tem mais cliente, eu tenho comunidade. Eu não tenho mais fornecedor, eu tenho parceiros de negócio. Porra, que saco! É isso, né? Eu sempre costumo dizer, são os hypes do mercado. Então, se antes você falava sustentabilidade, aí você fala ESG, aí agora todo mundo tá falando de comunidade. Eu tava vindo aqui vindo pra cá e um amigo meu falou, Diogo, é impressionante como as empresas abriram vagas de community manager, não sei o que e tudo mais. A minha percepção é a seguinte, eu acho que comunidade é muito mais do que você criar um grupo de
clientes, de pessoas, e que você vai colocar numa determinada ferramenta, espaço, o que quer que seja. Eu acho que primeiro tem que ter obviamente, né? Muitos vão chamar de propósito, mas é uma razão de existir. Então, por que a comunidade existe? A gente existe porque a gente quer fazer com que o nosso produto que está no mercado, ele seja aprimorado cada vez mais. Então, beleza. Esse é o objetivo da comunidade, beleza. Então, eu vou convidar pessoas que tenham essa pegada, que tenham esse objetivo, né? Para poder me ajudar nisso, para poder a gente construir um produto melhor e atender a todos. Uma comunidade de empreendedores com a Confraria do Empreendedor, cujo objetivo é conectar, colaborar e compartilhar. Né? Que é compartilhar conteúdo, é conectar pessoas e de fato fazer negócios. Esse é o objetivo da confraria. E ele tem um propósito claro que é falar de negócios. A gente não fala de política, você já viu que as experiências não foram boas, né? Temos uma experiência exatamente. Clássica. Você bem sabe. Então, você não cria uma comunidade com base no que você acha, né? Que é valor para aquelas pessoas que participam. Você tem que entender, quando a Confra foi criada, a gente fez muito teste para saber o que as pessoas queriam, né? E esse teste, eu digo, pesquisa, mas observação também. Então, por exemplo, você vai criar uma comunidade do startups.com.br para quê? O que é que você percebe que os seus leitores ou as pessoas que estão envolvidas, elas sinalizam, elas trazem como inputs, coisas que você observa e tudo mais. E acho que a partir disso aí é que você vai conseguir o engajamento. Porque eu vejo muita gente criando comunidade, mas assim, temos uma comunidade de 1 milhão de clientes. E aí? Só por isso, né? Só porque... Exato. Então, assim, é a mesma coisa que você dizer, eu tenho uma base de clientes, né? Então, você não tem uma comunidade, você tem uma base de clientes. Comunidade vai além disso. Comunidade, ela troca, comunidade, ela interage, comunidade, ela sugere, comunidade, ela permite essa conexão, principalmente com quem criou a comunidade, com quem participa da comunidade. Então, acho que se banalizou-se, né? A gente vai ouvir muito falar minha comunidade de seguidores e tudo mais. Gente, seguidores não significa comunidade, tá? Desculpa. Né? Então, eu acho que é muito mais sobre criar um grupo e você dizer, eu tenho uma comunidade. Porque o que é mais difícil numa comunidade é o engajamento dessas pessoas. Sim. E qualquer comunidade que você comece, você tem que trazer essas pessoas que têm a mesma pegada que a sua. Ela tem cara, ela tem liderança. Né? Então não é uma comunidade do startups.com. Tem que ter intencionalidade. Tem que ter intencionalidade e tem que dar a cara. Né? Então, poxa, o Gustavo Brigato tá ali criando a comunidade startups.com, a comunidade MVP do podcast, onde as pessoas vão interagir em cima desse podcast que a gente tá gravando. Né? Trazer insights, discutir, enfim, é sobre isso. Então, se é uma comunidade apenas para você dizer, eu tenho uma comunidade de clientes, cara, desculpa, qual é a finalidade disso? É melhor você não criar, porque vai ficar uma coisa estática. E é isso. Então, aí você precisa de um community manager, você precisa de... Sim, porque a gente está lidando com pessoas, né? E as pessoas, elas têm motivações, obviamente, diferentes, e que bom que elas têm motivações diferentes, porque eu acredito muito na diversidade de repertórios. Eu não aprendo com quem é igual a mim, eu aprendo com quem é diferente de mim. Né? Quer seja para defender as minhas opiniões, quer seja para ouvir e falar, poxa, de repente isso aqui não funciona dessa forma. E o Community Manager, essa função, ele não só faz aquele onboarding, faz aquela... traz a pessoa para a comunidade, e isso é importante dela ser bem recebida, como também ela orquestra, né? Existem regulamentos, né? As motivações são diferentes, a gente tem que entender em que momento essas motivações podem gerar potenciais conflitos. O Community Manager, ele vai trazer novidades, ele vai trazer inputs, vai trazer retorno para a comunidade, se ela for paga, se não for paga, enfim. Então, acho que a figura do Community Manager, primeiramente, tem que estar conectado 100% com o negócio, acreditar no negócio, acreditar que, de fato, ele é um perfil giver, né? Que é um perfil de doação, de fato, de se doar, de contribuir, e, obviamente, entender que aquilo faz sentido para ele também ou para ela, né? Para que ele possa ali orquestrar, para que ele possa fazer as conexões, para que ele
ele possa fazer as campanhas, o que quer que seja, dependendo do mercado. Tá. Então, e o Community Manager, obviamente, é aquele que vai dar a cara também, vai mostrar, ó, eu tô aqui, eu sou uma das lideranças e é o ponto focal. Comunidade tem que ter liderança, tem que ter pessoas. Legal. Não adianta você ter uma comunidade que ela é a comunidade da empresa X se você não tem as figuras chave ali. E com autonomia, né? Então ele tem que ter poder de fazer as coisas acontecerem. Exato. Né? Não é tipo colocar o community manager, não posso, não tenho. Existem regras, porque obviamente você... Mas eu digo de alçada mesmo. Exato. Não tem alçada para decidir sobre isso. Exatamente. Existem coisas, sei lá, se você é o dono da marca, você né, tem algumas orientações que você tem que, né, trazer, olha, isso pode, isso não pode, tal. Não quero fazer negócio com o Diogo, não quero fazer negócio com o Brigado. Justo, né? Você tem que dar as orientações porque é cultura. Né? Então, existe autonomia, sim, né? Acho que isso é uma coisa que é importante, mas, obviamente, existem regras. Claro. E, por exemplo, na Confra a gente tem regulamento e os community managers, eles seguem esse regulamento junto com os membros. Bacana. E aí, falando um pouquinho, quer dizer, muito ali é do ecossistema né, que a gente chama do ecossistema de inovação, né? A Confra está muito... Tem gente da economia real, mas está muito mais no digital, ali da nova economia. A Confra está com 5 anos? 7 anos. 7 anos já. Como é que você vê a evolução disso, né? Como é que era o perfil dessas pessoas ali atrás? Como é que tá hoje esse ecossistema, né? Boa. Que muitas pessoas até brincam ecossistema, né? Ecossistema, né? Eu costumo dizer que a Confra ela veio quebrar um pouco essa questão do ecossistema, porque a gente conecta desde o empreendedor da quebrada ao bilionário da Forbes. Literalmente, né? E intencionalmente. Literalmente. E isso é mágico, né? Isso muitas pessoas falaram, não vai dar certo. E eu falei, olha, eu acho que eu sou totalmente a favor disso. A inovação é aquilo, não vai vir de pessoas com repertórios parecidos, são repertórios diferentes. Então, essa miscelânea, essa mistura foi uma coisa que a Natália e o André, que são os fundadores, a gente prezou muito no início, porque a gente acredita nisso, né? Às vezes o grande investidor está ali vendo oportunidade que, né, cara, ele nunca tinha visto na vida ali, nunca passou por ele e tal. Então, no início, a gente prezou por essa diversidade de perfis. Foi uma coisa muito despretensiosa. Isso é muito legal, porque ele não foi criado com essa pretensão de ser uma comunidade. Não. A gente nem sabia o que era comunidade. A gente era grupo do WhatsApp. Por isso que a gente até tá no grupo do WhatsApp hoje. Porque o pessoal não quer sair do WhatsApp. E aí depois a gente entendeu toda a teoria que se criou a respeito do terreno de comunidade e falou, opa... Isso aqui temos uma comunidade. Temos uma comunidade. E a gente botou lenha na fogueira. Vamos trazer imprensa, vamos trazer todos os players do ecossistema empreendedor. Porque essas pessoas precisam se conversar. Por quê? Se você pega o grau de maturidade dos ecossistemas do mundo, você vai perceber que Vale do Silício ele é o number one. E além de, obviamente, né, presença de capital e tudo que todo mundo já sabe... tem um ponto que eu estudei, tenho estudado muito ecossistema de inovação, que é a conectividade. Então, no Vale do Silício é aquela facilidade. Você está sentado, você conversa ali, o cara é um investidor. Você vai ali, até os exemplos que você me deu, né? A gente estava conversando aqui. Você vai lá, o cara, a sala do lado é um potencial parceiro. Então, sim. Esse índice de conectividade no Vale do Silício, até porque por ser menor e tal, por ter sido, enfim, criado com algumas bases, né? Ele é mais fácil. Até deixei aqui, trouxe aqui exatamente porque veio muito a calhar fazer uma propaganda aqui, né, do livro. Não tô ganhando nada de editora nem nada, só que é um livro muito legal, que é o Lei da Potência, cara, que fala exatamente isso aí. Como é que as conexões, ou como é que um vai levando pro outro, e aí o outro leva pro um e vai e volta, né? Como é que essa rede, né? Como é que ali... E como é que o Vale do Silício é uma coisinha minúscula ali, né? Exatamente. São aquelas centenas, 50, né? Centenas de pessoas ali que fazem o mundo rodar, né? Exato. E aí, quando a gente fala de Brasil, não dá para você ter um ecossistema centrado numa região, num estado, com apenas startups de um setor
e com o que a gente chama de máfia, né? O conceito de máfia é positivo, né? Até na Colômbia eu fui lá, eles falam rap máfia. Isso. Que é aquilo que você já conhece. Quem não conhece são aquele grupo, né, de pessoas que ora é investidor, ora é empreendedor, e eles ficam se revezando. Então eu vou investir no meu amigo e vou ser cliente do meu outro amigo. Tá tudo bem, porque a gente faz coisa com amigo, a gente não faz negócio com o inimigo. Né? Mas o que acontece? Quando você reproduz essa dinâmica e essa big picture de ecossistema, que são sempre as mesmas pessoas, que é o que eu falei, né? O Diogo agora é investidor, tá na corporação, de repente, futuramente pode ser sócio do Gustavo, você tá com o KPMG, tô brincando. Fica de olho. Tô brincando. Então, eu acho que no nosso contexto, a gente não vai replicar modelos do Vale do Silício, nem de UK, cara, e tudo mais. E, cara, você falou um negócio central, assim. Eu acho que desculpa quem fala, mas... é o Vale do Silício. Quem fala isso não entende. Pois é, porque nunca vai existir um outro Vale do Silício. Não vai existir. Não vai. Por mais que você bote dinheiro, nenhum lugar vai ser o Vale do Silício. Sei lá, vai ser alguma coisa... Beleza. Mas nunca não existe esse negócio de vai ser o Vale do Silício brasileiro. Não existe, e assim, eu vou ser muito direto, né? Quem quer viver essa experiência Vale do Silício, vai pra lá. Vai pra lá, funda sua startup, enfim. A gente tá no Brasil e uma coisa que eu sempre digo, o Brasil precisa se assumir, né? A gente sabe que a gente tem a economia real ainda muito forte, a gente tem o agro que é muito forte, a gente sabe que o índice de conexão é muito fraco, a gente tem regiões que são mais ricas, obviamente, e por serem mais ricas, elas atraem mais investidores, e por atrair mais investidores, você vai ter mais startups, mas a gente tem que entender o seguinte, a inovação, ela vem justamente a disrupção, vem justamente de pontos negligenciados que você não está olhando. Isso está comprovado. Isso não sou eu que estou falando. Até Vale do Silício comprova isso. Então, você tem que olhar para outros lugares, é um trabalho que você faz muito bem no Startups, que peraí, tem empreendedores de outra região, eu não vou nem citar para não ter nenhum viés, ou de outro setor que está fazendo alguma coisa bacana. Mas essa pessoa, ela está totalmente fora do eixo ali, desse eixo. Ela não tem conexão. Não foi para Stanford, não foi para Stanford, blá, 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 blá. E, cara, a gente tem que puxar essas pessoas porque elas estão resolvendo problemas reais do Brasil. E o que é que eu tenho visto? Existem pessoas que estão resolvendo problemas do Brasil que podem ser escaladas para o mundo. Eu tenho vários exemplos. Né? Lá na KPMG a gente teve... Eu sempre cito a CrewTech, que foi que você acompanhou, que é uma startup do agro que desenvolveu uma patente brasileira, né, única, uma patente única no mundo e que pode resolver problemas de abastecimento de comida no mundo. Verdade. Então eu acho que a gente precisa entender o seguinte, no que é que a gente é bom, o que é que a gente tem aqui de oportunidade, quais são os problemas e vamos recrutar esses empreendedores, vamos ajudar, né? Esse é o meu papel, né, aqui no ecossistema. A gente tem que ter um papel mais ativo. Legal. E não de reproduzir padrões, porque assim, vai chegar um momento que os LPs vão dizer assim, cara, eu tô vendo a mesma coisa. A tese aí do VC é fintech, tal, e cara, pô, já tô com 50 mil fintechs fazendo a mesma coisa. Então assim, cadê as health techs, cadê as clean techs? Tem coisa acontecendo, tem coisa vindo, né? Eu até, né, no programa Emerging da KPMG, a gente tinha muita fintech. Com a pandemia, muita health tech apareceu. Tá. Então, a gente tem que ter esse olhar também, né, de movimentos que tem acontecido. Tem o Rio de Janeiro, tem BH, você tem Recife, Salvador. Então, você tem outros centros também que tem empreendedores, que tem boas universidades no Brasil, Florianópolis, um super case. E nós que estamos nesse mercado, principalmente, quer seja como corporação, como investidor, como cliente, o que quer que seja, como imprensa, Total. A gente tem que estar lá, né? A gente tem que entender o que é que está acontecendo, porque é assim que a gente vai conseguir levar o Brasil a uma potência, porque é o ecossistema, é a interação entre esses players. Legal. Não adianta a gente reclamar do governo, não adianta a gente reclamar da universidade, não adianta a gente reclamar da imprensa, não adianta a gente reclamar... Se a gente não tem uma conexão entre essas pessoas, entendeu? E trazer novas figuras para dar uma oxigenada. Legal. Então, eu acho que essa visão de ecossistema ela é dinâmica, ela não é pontual. Nada contra as máfias, elas vão existir, na máfia no bom sentido, mas a gente também tem que questionar um pouco, no sentido de...
tudo bem, amigos fazem negócios, mas a gente pode fazer novos amigos. Mas, exato. Puta, quando você falou isso, eu fiquei pensando exatamente isso. Tem que fazer novos amigos, né? Amigos. Tem que ampliar o leque, tem que ser conectólogo. Voltamos ao começo e fizemos a ligação. Então, o que você acha que falta? Porque muita gente fala, falta dinheiro, falta... Então, é isso, essa intencionalidade. Eu gosto dessa palavra, eu tô com essa palavra... Nos últimos tempos, eu tenho pensado... A intencionalidade tem sido uma palavra muito forte na minha cabeça. Por isso que eu tô repetindo ela várias vezes. Mas falta vontade, né? Para não falar vontade de fazer, eu falo intencionalidade. Eu acho que é uma palavra... No Brasil, a gente tem que ser intencional mesmo. Porque a gente perdeu um pouco o timing de nos posicionar como um país realmente desenvolvido do ponto de vista econômico, né? E aí os economistas, melhor do que eu, vão falar a respeito. Mas eu acho que a gente precisa... fazer as coisas com intencionalidade para justamente provocar esse ecossistema. Então, no momento em que você veicula a notícia, como a gente fez uma matéria de startups de Manaus, Manauaras, eu fui para Manaus, foi intencional, porque tem muita coisa bacana lá e que ninguém tá olhando. Ninguém tá olhando, exato. Entendeu? Então, benevolência não é negócio. Assim, as pessoas acham muito que você falar dessa pegada intencional, de você trazer elementos diferentes. É porque é mimimi, brand. Mimimi é uma porra, tá? É negócio. Então, eu sempre tenho essa perspectiva. Eu sou vendedor, cara. Eu não vou perder meu tempo com coisas que eu vejo que não vão funcionar. Então, essa intencionalidade, ela tem de existir porque a gente tem vários gaps, né? Mas o Brasil, eu vejo que ele está numa maturidade de ecossistema muito interessante. Tá. Se você vê a América Latina, a gente é o destaque. A gente já começa a ter startups expandindo para outros países. As Emerging Giants, por exemplo, né? Eu vejo muito isso. Nubank, você viu que está acontecendo. E a gente tem que, de fato, promover isso. A gente tem que, de fato, dar visibilidade. A gente tem que apoiar. A gente tem que se conectar. A gente tem que trabalhar o famoso give back. Que eu acho que é essencial em qualquer ecossistema. Então, eu fiz o meu, fiquei rico e tchau. Vou curtir. Eu acho que o Brasil precisa de mais give back. Talvez os outros países, enfim, talvez a galera consiga se virar porque é tudo muito mais fácil. Abrir uma empresa, aqui a gente tem as burocracias todas, aqui a gente tem as dificuldades regulatórias, aqui a gente tem a dificuldade de captar funding, aqui a gente tem a dificuldade, eventualmente, de ter esse networking, porque o Brasil é gigante, está tudo concentrado. Então, eu acho que essas figuras, e eu puxo muito isso, essas pessoas que, de fato, trilharam uma jornada que deve ter sido super difícil, né? E que hoje tem empresas consolidadas no ecossistema de startups, minimamente poderiam trabalhar com give back. Eu acho que isso iria ajudar bastante. Florianópolis é um case, assim, que funcionou muito bem. Esse lance do give back, eu acho que a gente pode fazer isso também outras frentes. Você falou na questão das máfias, quer dizer, o que é a Ivy League, né? Stanford, Harvard, Yale, por que eles são isso? Porque o cara vai lá, vira bilionário e depois faz uma doação milionária pra alma mater dele, exatamente, né? O cara dá o give back, as máfias existem por isso. O cara vai lá, né? O Peter Thiel vira o Peter Thiel e depois ajuda a financiar um monte de gente, Sam Altman, o próprio Reid Hoffman, né? Eles muito bem. Devolvem muito dinheiro, devolvem no sentido de ali tão disponíveis, né? E esse give back também, volto a dizer, é negócio. Não é give back, ai meu Deus, estou sendo benevolente. Terceiro setor, né? Eu gosto do 2,5G. Porque quando a gente fala intencionalidade give back, Gustavo, as pessoas entendem muito como mimimi, branding, benevolência. Não, é negócio. Eu penso como negócio. Eu acho que, poxa, o cara que está ali até trabalhando o give back, ele está trabalhando a imagem dele. Total. Que vai atrair mais negócio. Então, assim, é intencional também o give back, né? Mesmo que não seja de puro coração, mas ele gera um efeito no ecossistema muito interessante. Então, eu convoco a todos os, né, aqueles que chegaram, não vou citar nomes, mas chegaram lá, né, a contribuírem com o ecossistema, com as comunidades, com os novos empreendedores, porque o Brasil precisa disso, né? A gente não pode apoiar todas as nossas fichas no governo, nas políticas públicas. São importantes? São.
Mas eu acredito muito no movimento do empreendedor, do empresário, da empresária, da empreendedora, da imprensa, dessas pessoas que estão movimentando o ecossistema. Legal. Você falou do Emerging Giants, né? E é um programa que já está chegando no... Agora esse é o 4º ano, né? Quarta turma, né? Quarta turma. 71 startups até agora e as que vão entrar na próxima turma. Como é que tem sido a evolução disso também, né? Como é que você tem visto o que é diferente da primeira? E até uma dúvida que eu tenho, como é que está sendo captar novas startups também? Quer dizer... a roda tá girando, tem coisas boas, porque a primeira single da turma é legal, você pega aquele cara que já vinha. E aí, depois? A roda tá girando, tem gente, tem projeto bom, tem coisa legal. Então, quer dizer, a coisa tá acontecendo? Eu costumo dizer que as pessoas às vezes me perguntam, Diogo, e a sua startup? Eu te pergunto e a sua startup? Cadê? A minha startup, cara, é o próprio Diogo, né? É o próprio Diogo Garcia, então estou aceitando aí, estou abrindo uma rodada de investimento, né? Série A, tá, pessoal? Porra, Série A já? Série A já. Tá valorizado o passe, já pulei, né? Do Anjo pro Série A. Mas o Emerging Giants foi uma grande startup, na verdade, né? Porque a gente não sabia se ia dar certo, porque é uma Big Four que tem compliance, que tem toda uma questão de risco e é isso, de fato, que é o nosso DNA. A gente vem de confiança e não posso deixar de citar o meu grande amigo Robson Delfiol, que lá no início você conhece. Sim. Robson eu conheço de outros carnavais quando ele era fundador. Exato. Também. Robson é rodado. Robson já foi fundador, investidor, enfim. Então, um grande amigo, não posso deixar de citá-lo. A gente começou com esse desafio na KPMG, a gente não sabia para que lado a gente ia, porque falou assim, criar um programa de relacionamento com startups, isso é bem desafiador para uma Big Four. Mas eu gosto de desafio. Então a gente fez, aconteceu, o negócio deu certo. E aí, Gustavo, eu sempre gosto de trazer a perspectiva de quem participa ou de quem é cliente. Eu nunca vou trazer a perspectiva do Diogo. Então a gente tem um programa bem estruturado, com mentorias, com eventos exclusivos. Não é um programa de aceleração nem de investimento. Por hora é um programa de relacionamento, porque a gente quer estar próximo das grandes empresas que vão surgir, dos giants. Dos próximos. Né? E obviamente... Dos próximos clientes. Dos próximos clientes, falando no bom português. Bom português é isso, exato. Né? Mas também, não só clientes, como parceiros de negócios. E why not? Por que não? Investirmos e também... Já temos uma célula em primeira mão. Olha isso. Furou. Breaking News MVP também é Breaking News. É o MVP. Temos uma frente de Open Innovation que eu estou liderando lá junto com o time. Que legal. Que chama-se Startup Connect, que é uma forma de a gente capturar valor também dessas startups. Né? Então já é um segundo momento aí. Porque agora você tem uma massa crítica, né? Você tem essa 71, porra, como é que eu conecto para dentro de casa, né? Exatamente. Legal. E aí quando você fala quais são... O que é que o programa se transformou e o que é que você tem visto? De fato... foi muito cirúrgico essa escolha, a Invitation Only. O distrito nos ajudou com um mapeamento. Tem todo um perfil do Emerging Giants, né, que a gente capturou a KPMG Global. O que é que as startups de sucesso... Entenda, sucesso não é ser unicórnio, tá? Elas têm como... legal. Bom comentário. Não é ser unicórnio. Então a gente classifica como... Não é a medida. Como a gente, Giant pra gente é o cara que já abriu capital, SPAC, ou foi incorporado, foi comprado, ou se tornou unicórnio, enfim, então é isso que pra gente é o Giant, né? Então a gente não se limita à questão de unicórnio, porque o unicórnio é 1%, né, da população de startups. 2%. Aqui até no nosso grupo tem 3%, né? Duas startups. Tá acima da 3% média. abriu capital, 3% é unicórnio. Então, o que eu vejo de valor para essa turma é que, de fato, gera valor para eles sim, porque eles estão conectados com especialistas de diversas áreas, e a KPMG não é uma firma apenas de auditoria. Então a gente tem outras frentes. O cara vem falar de growth com a gente, vem falar de expansão internacional, a gente consegue ajudá-lo. Como também visibilidade, networking e tudo mais, tem um selo KPMG ali. Mas o que eu percebo é que existem os ativos não intangíveis, né, das startups. Então, estar num programa desse traz um ativo
que não é Sim, tangível. total, te traz Exatamente. de novo, um selo, né? Selo para negociar com o investidor, clientes, enfim. E o que eu percebo é que há um movimento muito dinâmico, existe um movimento muito dinâmico dessas startups. Então, só para trazer alguns números aqui, as Emerging Giants, elas entram no programa a partir do Série A. Tá? Então a gente já tem hoje, por exemplo, trouxe minha cola aqui, 41% já foram para outros estágios, Série C, Série D, 18% já foram adquiridas por empresas, né? Para a gente é um marco importante, 3% IPO, como eu falei, 3% unicórnio, e uma coisa interessante, né? 23% dessas Emerging Giants adquiriram outras empresas. Né? Legal. Então é um movimento, elas não só... são startups que já acertaram um pouco ali no modelo de negócio. O que elas têm que fazer. O que elas têm que fazer, tração, enfim, como também já tem movimentos muito estratégicos, né? E movimentos estratégicos esses que podem ser M&A, IPO, né? Tudo que eu trouxe aqui. E eu acho que a pergunta né? Como é que a gente vai identificar as novas Emerging Giants? Como eu te falei, é muito dinâmico porque depende muito do momento, né, do mercado. Então, isso. Esse é o problema das listas, né? Das listas. Fazer lista. Chega um momento que você tá indo dos mesmos de sempre, né? Então a gente no primeiro batch lá que a gente contratou do distrito, muita fintech, obviamente, porque o ecossistema de fintech é mais maduro, a gente tinha muitas fintechs. Só que o que aconteceu? À medida que a gente ia convidando as startups, olha que coisa engraçada, foi tão cirúrgico que o cara falava assim: Diogo, eu já abri capital. Diogo, eu já... Nossa. Engraçado que nessa entrevista eu não tô citando o nome de ninguém, mas depois eu vou falar. Você falou de mim, não falou e tal. Mas o cara me falou assim: Diogo, eu acabei de abrir capital. Beleza, amigo, então tá bom, siga seu caminho. Ou, Diogo, a minha startup acabou de ser adquirida, né? Eu faço parte de um grupo maior. Então foi tão cirúrgico que a gente já encomendou outro estudo e a gente já tá encomendando um novo estudo. Porque ela é muito dinâmica e, obviamente, a gente vai ver novos nomes. Então, com a pandemia, a gente vê muita health tech surgindo como Emerging Giant. Talvez agora nessa nova lista eu possa a gente possa se deparar com cleantechs, não sei. Então, sempre... Mas aí como é que você calibra isso? Pelo número das inscrições ali, você fala, vamos pesar? Não, a gente ou vocês vai... Ele não é... Desculpa, inscrição não. Pelo mapeamento, aí você calibra? A gente criou um algoritmo. Esse algoritmo, todo ano, ele é alimentado com novas informações, porque o mercado ele é dinâmico. Então, não é um algoritmo fixo. Não é o algoritmo de 3 anos atrás. E aí a gente captura essas startups, né, dentro do universo de 14, 16 mil. E aí temos as novas Emerging Giants e a gente convida. Então, teremos sim novas Emerging Giants. Obviamente que alguns nomes já são um pouco óbvios, mas elas são Emerging Giants, porque, né, não tem como dizer que tal empresa não é, porque todo mundo sabe que ela vai se tornar um gigante. Mas o interessante é que a gente consegue capturar coisas, cases bem interessantes e de startups que a gente nem conhecia direito. Então, ele é dinâmico e eu diria a você que a cada batch, a cada turma, a gente tem umas surpresas e umas startups bem interessantes. Que legal. Até fazer um disclaimer aqui, não lembro se elas estão no Emerging Giants, mas tem duas que você puxou recentemente que vieram por indicação das startups, né? Que você conheceu das startups, né? E aí meu papel, né, também, que o pessoal fala... Fazer um jabá aqui. Fazer um jabá, vamos fazer um jabá. Não, tem uma coisa que é interessante, que aí é outro ponto também que a gente está questionando o algoritmo do Emerging Giant, porque a gente se baseia em dados públicos, né, Crunchbase, tudo que você já conhece, e a gente captura essas Emerging Giants por meio desses dados públicos, só que existem os pontos negligenciados. Ou seja, tem uma startup que não compartilha os seus dados, tem uma startup que ninguém está olhando, tem uma startup que está ali esquecida no canto e tal. Então, por isso que eu sou uma startup hunting. Tá? Então é por isso que eu viajo o Brasil, fui para Curitiba, fui para Manaus, esse ano eu quero fazer uma nova agenda, porque toda vez que você vai no ecossistema desse, sempre tem uma startup, tem uma coisa nova que ninguém nunca falou e tem todo o potencial para ser uma Emerging Giant. Então o que a gente tem provocado no algoritmo a gente precisa também ver outras fontes, né? E aí, quando a gente fala de outras fontes, eu tô ali lendo startups.com, de repente eu vi 2 cases ali, né? Você sabe. E aí eu vi essa empresa e falei, cara, nunca ouvi falar dessa empresa. Onde é que... Aí, Gustavo, me passa o contato. E aí, né, acabou participando de premiações nossas, enfim. Então, eu
tenho de fazer isso, né? De estar nos fóruns, de estar nos eventos, de estar nos ecossistemas, porque não é suficiente o meu algoritmo apenas, né? Porque o algoritmo, ele não é certeiro. É falho, né? Ele é falho. Então, ainda mais quando a gente fala de dados públicos. Então, eu faço esse trabalho também. E no futuro, a gente pretende fazer o Emerging Giants sob inscrição. Então, essas empresas se inscrevem. Legal. Que aí a gente vai ter uma massa crítica ainda mais interessante. Para finalizar, então, vamos lá. Quais perspectivas, né? Nos últimos tempos aí? Inverno das startups, inovação, bababá. Como é que você enxerga de 2024 em diante? Como é que são as... Cara, os problemas ainda existem, né? Tem muita coisa para ser resolvida, né, no Brasil. E tem muita coisa que pode ser resolvida com tecnologia. Claro. Tech-based. Existem empreendedores muito bons no Brasil que não fizeram aquelas universidades X, mas fizeram a universidade da vida. E eu acho que a universidade da vida, ela traz muitas coisas porque permite que você olhe para os seus entornos e veja, peraí, tem uma necessidade não atendida ali, e a gente, né, e ninguém está atendendo. Ninguém tá olhando. E isso às vezes é muito óbvio. E você vê que tem startups que se destacaram no que fizeram porque estavam tratando do óbvio. Então, assim, o que eu vejo é que o movimento de startups, de empresas tech-based, cara, ele não vai parar. Ele só tende a crescer porque a gente vai, né? As empresas já, né? As grandes corporações, eu falando aqui com o chapéu de grande corporação, a gente já tá de olho porque pode... Já entendeu, né? Já entendeu, porque assim, if you don't disrupt yourself, someone else will do. Então, se você não disrupta o teu mercado, alguém pode fazê-lo. Então, você tem que estar de olho até nos seus potenciais concorrentes, porque tem muita gente nova que, né, com uma estrutura mínima de startup, enxuta, consegue testar. Tem pessoas que saem do mundo corporativo, que estão criando startups também. Então, assim, não vejo que seja algo que, ai meu Deus, vai dar uma baixa. Não vai dar uma baixa. Isso só tende a crescer. Mas, obviamente, que a gente tem os momentos. E aí a gente tem que entender que é o seguinte, é uma cadeia, né? Você tem uma família, né? Uma família rica, como a sua. Família Brigado. Quem dera. Que vai investir num fundo, né? Um fundo de capital de risco e que coloca dinheiro em outras classes de ativos para poder diversificar. E essas classes de ativos vão para startups que vieram para questionar o mercado tradicional e para resolver problemas e dores que eventualmente ninguém está olhando e de uma forma muito rápida, fail fast. Só que no momento que você tem, sei lá, taxa, a gente está falando de taxa de juros e macroeconomia que acaba impactando também, ainda que de alguma forma no mundo das startups que se dizia, não, o macro não impacta. Não, tá nem... até parece. Impacta. Bullshit, sim. Exato. Então, assim, a gente tem que entender que existem os momentos econômicos, assim como, né, os ciclos se repetem, não, mas eles acontecem. Mas eu acho que 2024... quem conseguiu se provar bem diante de toda essa sacolejada, eu acho que vai conseguir seguir, principalmente aqueles empreendedores de primeira, segunda e terceira viagem, porque eles já estão mais acostumados, calejados. Né? Então, eu acredito que vai ter esse movimento, mas eu também não vejo que as startups que estão começando, como elas demandam investimentos mais tímidos, elas podem ter também ali o seu espaço. Só que eu acho que o grande ponto é que depois que houve esse boom de 2021, que tava todo mundo investindo em PowerPoint e tudo mais, acho que a galera parou e pensou, olha, houve um momento bacana, a gente precisava investir, tinha dinheiro disponível, né? Isso. Exato. Tinha o investidor e tinha quem queria o investimento. Então tá tudo bem. Eu acho que agora vai ter um pouco mais de critério. Legal. E aí eu acho que o fundador vai estar mais próximo do CFO, ele vai estar mais próximo dos financials, ele vai estar mais próximo ali do relacionamento com seus investidores, porque ele que fez uma promessa, né? Então ele tem que cumprir essa promessa e acho que os investidores também vão estar mais criteriosos ali com relação ali, né? Diligentes, enfim. Então é normal, é um ajuste de mercado, é um momento que as pessoas param para, vamos avaliar aqui o que é que vai, o que é que não vai.
Mas aquele tipo de coisa é muito estável. Pode ser que a gente tenha novas surpresas por aí também. Então, a gente está falando muito de AI, né? Sim, então, sim. A gente começa a ver startups de AI no Brasil se destacando e trazendo soluções interessantes, né, que podem ser escaladas para o mundo, assim como também de fora. Então, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem... Não dá para ser previsível, né? Mas dá para a gente trazer aprendizados, né? Eu acho que do que a gente aprendeu até agora, assim como para startups, como também para as corporações, com suas iniciativas de Open Innovation, que muitas falharam e aprenderam, assim como, enfim, assim como investidores que estão insistindo na mesma tese, que querem de repente mudar um pouco. Tem até um estudo de Harvard que diz isso, né? Que existe um viés do VC. Investir nas mesmas teses. Sim, claro. De novo, porque eles ficam olhando sempre os mesmos amigos, Os mesmos né? amigos. Exatamente. E aí você não gera a tal da inovação. E, cara, e novos players que estão de olho nesse mercado, né? Os bancos que vão começar a investir. Enfim, então, eu acho que ele é dinâmico. Eu acho que quem está dentro desse mercado tem que entender que ele vai mudar, tem que estar atualizado, tem que estar conectado, tem que ouvir o podcast do startup.com.br, fazer ler o startup, nossa newsletter. Newsletter, porque, cara, não é uma economia tradicional que vai demorar 10 anos, economia real, que vai demorar 10 anos para mudar. Não, é um negócio que pode mudar em 1 ano, 2 anos, enfim. Então a gente tem que estar, de fato, updated, tem que estar conectado para poder responder esses novos imperativos de mercado. E aí eu reforço a teoria do fail fast. Então, se você está ali, startupeiro, investidor, corporação, entenda o seguinte, você errou, mas erre rápido. Vamos lá. E segue em frente. Segue em frente, né? Porra, cara, brigadão mais uma vez aí pelo papo, por ter vindo aqui no podcast. Fique ligado, fiquem ligadas. Toda quarta-feira, novos episódios do podcast MVP no ar, no YouTube, nas plataformas de áudio, Spotify, Amazon, todas. E também, claro, como a gente falou aqui, não deixe de ler a newsletter, se cadastrar e receber a newsletter diária do Startups. Acompanhar a gente também nas redes sociais e na nossa comunidade no WhatsApp, que a gente é intencional, a gente não tá ali só pra ter, não. Valeu, gente. Até a próxima.